No quinto dia ordenei ao mar que produzisse peixes e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra, os de quatro patas que andam na terra, e criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda a alma respirando o espírito da vida. No quinto dia nós vemos a criação dos animais, do mar, das aves, da terra. E, lógico, o Gênesis, queridos, narra que o Criador fez do pó da terra esses animais. A constituição desses animais que foram criados para preencher, né, a terra, as árvores, os mares, os céus, né, ou o primeiro céu, né, o nosso firmamento, foram criados no quinto dia. Mas nada tão especial quanto a criação do homem e da mulher. Veja que detalhes fantásticos o livro de Enoque narra sobre a nossa essência, a essência humana. E da noite e da manhã se fez o sexto dia. No sexto dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de 7 graus de densidade. 1, a sua carne da terra. 2, o seu sangue do orvalho. 3, os seus olhos do sol. 4, seus ossos da pedra. 5, a sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. 6, suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7, a sua alma do meu sopro e do vento. Por que o homem é tão especial, queridos? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador em primeiro lugar. E o Criador escolheu o melhor dos 7 elementos de toda a criação para nos criar. Ele puxou da terra, do orvalho, do sol, ele puxou o homem da pedra e ele puxou parte da essência humana dos anjos e da nuvem. Olha só. E das plantas, da terra e do seu próprio sopro, o seu rua, né? O seu espírito e do vento. Todos os elementos essenciais para a nossa vida aqui na Terra, né? Vamos analisar com calma. Primeiro grau, aliás, são 7 graus de densidade, né? E é interessante como o Criador sempre faz tudo perfeito, de 7 círculos, 7 estrelas, 7 dias da criação. Ele fez aí, então, 7 graus de densidade humano. A primeira, sua carne da terra. Isso é científico. Nossa constituição básica é feita do fósforo, do ferro, magnésio, cálcio. Todos os minerais são encontrados no nosso corpo, na nossa carne. Número 2, seu sangue do orvalho. Olha que interessante. Na verdade, uma grande parte da constituição do nosso sangue é água. E ele tem uma temperatura ideal, não pode ser qualquer temperatura, né? Em média, o corpo humano tem 37 graus. E o orvalho, ele umidifica as plantas, né? Ele deixa úmidas as plantas. E o sangue tem a mesma função no nosso corpo, né? De hidratar o nosso corpo, de deixar ele úmido, ele fluidificante, né? Ele é fluido, na verdade. É verdade, e também, né? A água é um elemento básico da nossa constituição, né? Cerca de 60%, né, do corpo humano é de água. Orvalho é uma coisa incrível. O orvalho, ele tem uma temperatura ideal, ele tem uma consistência ideal, e foi a partir daí que o Criador fez o nosso sangue humano. Incrível. Número 3, nossos olhos do Sol. 2 órbitas, né? Temos órbitas, temos. Nossos olhos também, eles recebem luz. Nossos olhos também têm a propriedade de irradiar também. Por que não, né? Nós conseguimos irradiar expressões com nossos olhos. Nós conseguimos expressar muitos traços dos nossos sentimentos por meio dos olhos. E a partir do sol, um luminar, o maior luminar, né, que o Criador fez, ele então constitui os nossos
olhos. Isso é incrível. E há muitas coisas, né, que talvez nós não entendamos o sentido pleno da profundidade de tudo isso, mas está aí, queridos, é muito claro. Número 4, quarta densidade, grau de densidade da composição humana, da nossa essência, é que nossos ossos foram criados a partir da pedra. E é verdade. Os nossos ossos, eles têm uma grande resistência e durabilidade, né? E são mesmo os compostos das pedras, é o fósforo, é o enxofre, né? E, e o Criador fez assim para que nós tivéssemos uma solidez, né? Uma resistência, né? Diferente de tudo que já havia sido criado, né? Tanto é que os nossos ossos são para nossa própria proteção, né? As costelas, nosso crânio tão rígido, tão forte, né? Para, para resistir impactos, né? E número 5, sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. Nós estávamos conversando ontem, né, Gemil? Sobre essa vivacidade dos anjos, da nuvem, né? A habilidade deles, a inteligência emocional, né? Que os anjos possuem, sua alegria, a sua disposição, né? E também a nuvem. A gente tem descoberto cada coisa sobre a nuvem, né? A nuvem é um elemento muito interessante também, né? Como se a nuvem tivesse uma, uma capacidade que o Criador dotou, né? De se movimentar, de são utilizadas, né, no livro de Enoch Narra, que tem um compartimento onde essas nuvens são enviadas. Está relacionado, na verdade, à criatividade que o ser humano tem, né, de pensar, de executar, e também na questão do livre-arbítrio, que a nuvem ela tem leveza, os anjos também ela tem leveza, eles se movimentam, eles têm aquela... é como se fosse que o ser humano ele tivesse também o livre-arbítrio de poder fazer, executar o que ele quiser, o que ele achar coerente na sua vida. Isso é verdade. A gente puxa isso dos anjos, né? São seres pensantes, conscientes, né? Número 6, suas veias e seu cabelo das plantas da terra. Olha que interessante. Nossas veias, por onde o sangue é irrigado, nosso cabelo das plantas. É lógico, as plantas têm raízes, né? Por onde corre a seiva. Nossa circulação todinha se deve a essas veias que nós possuímos. As veias são a questão da planta, que é aquelas. O visgo, né? Aquela coisa que circula na planta, que faz com que ela cresça, que aconteça a fotossíntese, se eu não me engano. E a questão dos cabelos é porque as plantas, da raiz, né, ela começa a crescer, ela tem um crescimento. E os nossos cabelos também, eles têm esse crescimento igual ao das plantas. Bem observado, né? Está tudo interligado perfeitamente. A descrição que Enoch faz da essência humana, né, desses graus de densidade, é exatamente como é na realidade. E em sétimo lugar, sua alma do meu sopro e do vento. Queridos, é interessante, esse alento de vida, Urua, que o Criador concedeu ao homem, é o elemento básico da vida, é o que nos faz respirar, na verdade. Sem isso, não há vida. O nosso fôlego que o Criador deu, que foi dado na criação, é o que constitui a nossa alma, o nosso ser. Nós pensamos, logo existimos. Nós temos consciência, temos memória, temos juízo, a capacidade de tomar decisões. Tudo isso é o que constitui o nosso ser. Você é o que você pensa, você executa o que você pensa, você é um conjunto de tudo disso, de pensamentos, de sentimentos, de ações, de hábitos. É isso que torna a nossa alma existente. Então, isso é feito a partir do vento, do sopro do Criador e do
Vento é algo invisível. Você não vê o pensamento de ninguém, você não vê o sentimento de ninguém, mas está ali inerente, está presente, é real, né? A consciência é real, embora seja invisível. Ok? Vamos lá. Agora vamos falar sobre as 7 naturezas do homem. E dele 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e o regozijo. Incrível. Gemima, são 7 naturezas humanas. Eu acho que isso nem na psicologia, nem na ciência, nem nenhuma, em nenhuma vertente do saber humano eles estudam isso aqui ou revelam isso aqui. Mas a inspiração que Enoque recebeu do Criador define as 7 naturezas do homem como a primeira, a carne para a audição. Ou seja, o senso, o sentido da escuta, da audição, ele vem porque nós temos carne. E essa carne possibilita perceber os sons ao nosso redor, como maravilhosamente fui formado, como Davi diz no Salmo 139. E a partir da emissão de sons, a nossa carne vibra com isso, né? A carne percebe, a carne no aparelho auditivo, né, que é maravilhosamente composto, né? Ele tem todo um mecanismo que o Criador fez para perceber sons diferentes, né? Ou todo e qualquer som. E a carne é responsável pela audição. E aí nós temos os olhos para a visão. O Criador nos fez com 2 olhos que nos permitem ver em 360 graus, perdão, nos permitem ver todo um panorama, né, perfeito, como e os lados, né, acima, baixo, à frente. O Criador nos fez assim. Por meio desses olhos, ele possibilita nós diferenciarmos cores, nós diferenciarmos formas, tonalidades, contorno. Tudo isso maravilhosamente o Criador fez por meio dos olhos para a nossa visão. E esse é um dos pontos mais importantes a seguir. A alma para o olfato. Você não toca, você não vê, mas você sente, você percebe o cheiro das coisas por meio dessa percepção espiritual, vamos colocar assim. Aquilo que é invisível, o olfato, o Criador permite que por meio da nossa alma nós sintamos. Por meio do nosso ser invisível, digamos assim. Nós temos essa percepção do cheiro, das coisas, que na verdade o nosso olfato é um sentido mais profundo, no caso, mais apurado, né? De coisas espirituais, veja só. E isso é muito interessante. Tem pessoas que têm esse sentido mais desenvolvido. Por exemplo, a Gemima aqui tem um olfato bem desenvolvido. Então, isso demonstra que tem uma percepção boa na alma, né? Aí você vê o sangue para o tato. É por meio do sangue que nós sentimos as coisas. Olha que interessante. A pessoa pensa que é por meio da derme, da pele. Porque se nós não temos o sangue, a vida, né? Se nós não estamos com vida e o sangue fluindo no nosso corpo, nós não temos nós não sentimos nada. Nosso tato não existe. Se nós morremos, o nosso sangue para de fluir. Então nós não sentimos, nós não conseguimos ter o tato perfeitamente, né? É o sangue fluindo. Bem observado. E esse toque, essa sensibilidade é do nosso sangue, né? E isso é incrível. O Criador nos dotou da capacidade de ser sensíveis à textura, à, à, à constituição de vários tipos de elementos, de substâncias, de aspereza diferentes, né? E os ossos para a resistência.
toda a força humana, toda a resistência a impactos, toda a força empregada para mover objetos, para realizar coisas, está nos nossos ossos, né? Tudo foi concentrado isso, essa resistência, essa força nos nossos ossos, que nós já aprendemos que foi feito a partir da pedra. Olha que coisa interessante. Os elementos mais básicos, a pedra, o fogo, a água, né? E ainda diz, e a inteligência para a doçura e o regozijo. É interessante porque o Eterno, ele quer de nós que nós usemos o nosso ser, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso pensamento para coisas boas. Ele quer que nós sejamos, na nossa vida, com as pessoas doce, que nós sejamos bons para as pessoas, tenhamos sempre doçura, singeleza, e que também essa questão do regozijo, que estejamos sempre bem, sempre alegre, sempre de bem com a vida, sempre grato ao Eterno por todas as coisas que Ele nos dá, mas não usarmos essa inteligência para coisas ruins, para nos vingarmos, para fazermos coisas da nossa carne, do nosso próprio eu, e sim, sempre utilizar a nossa inteligência para coisas boas e para demonstrarmos alegria e sempre gratidão ao Eterno.